Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Eliseu Cardoso, vosso professor de Física do 12º ano. Na aula de hoje nós vamos falar de lei de Ohm e vamos falar de associação de resistências em série e em paralelo. E vamos iniciar com a lei de Ohm. Temos aqui a lei de Ohm, mas primeiro vamos ver aqui um circuito. Aqui está com um circuito esquematizado na figura, podem ver aqui. E aqui temos a intensidade da corrente que percorre o circuito, de acordo com o sentido convencional que vimos na aula passada. Aqui temos a resistência, aqui temos o reóstato, aqui temos interruptor, aqui temos dois aparelhos de medida que vocês viram no 8º ano e que vamos rever este ano, que é um amperímetro, que, como viram, serve para medir a intensidade da corrente elétrica, e aqui tem um voltímetro, que serve para medir a diferença de potencial. Aqui temos que, nos extremos de um fio de cobre, aqui está aplicado diferenças de potencial, e podemos verificar que, com isso, podemos ter alguns resultados. Registram-se os valores das intensidades de correntes obtidas num quadro. Vejam esse quadro, o que é que temos? Para diferença de potencial 0,05 volt, nós temos uma corrente de 0,32 amperes. Para uma diferença de potencial 0,10 volts, temos o valor de intensidade de corrente 0,6 ou 0,60 amperes. E assim sucessivamente. O que é que temos aqui na terceira coluna? Na terceira coluna temos o valor da resistência, que é o quê? Como vimos na aula passada, resistência é diferença de potencial ou tensão sobre intensidade da corrente. Então, se dividirmos este valor, que é tensão, pela intensidade da corrente, vamos ter o valor da resistência aqui, que é tensão sobre corrente, dá 0,16. Se dividirmos este valor por este valor, vamos ter 0,17. E assim sucessivamente. Que conclusão é que nós podemos tirar a partir dos dados da tabela? Temos a tabela de novo. Podemos construir um gráfico. Se construirmos o gráfico a partir da intensidade da corrente, com esses valores, e a resistência, que é tensão sobre intensidade da corrente, podemos verificar que vamos ter um gráfico de valor aqui, com diferentes valores. À medida que eu tenho este valor, vou ter vários pontos, eu vou ter um gráfico numa linha reta. Então, que conclusão podemos tirar? O gráfico que traduz estes resultados é uma reta que começa na origem, estamos a ver aqui, significa que para resistência zero, a intensidade da corrente é zero, o primeiro ponto, origem, e podemos ver que vamos ter a intensidade da corrente em função da diferença de potencial. Isto é uma função linear, estamos a ver aqui que é uma função linear. Isto nos leva à lei de Ohm. Podem ver aqui, isto significa que para o condutor utilizado, a intensidade da corrente representada pela letra I, que percorre, é diretamente proporcional, significa quando um aumenta, o outro aumenta, à diferença de potencial. Significa que a intensidade da corrente é diretamente proporcional à diferença de potencial. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Aplicada nos extremos. Por outras palavras, podemos dizer, de acordo com o gráfico, a resistência é constante. Então, podem ver aqui que de vários valores que nós vimos, 0,16, 0,17, 0,16, 0,17, a média dá aproximadamente 0,17 Ohm. Deste resultado experimental, estabelecido pela primeira vez pelo físico alemão Ohm, que deu depois lei de Ohm, é conhecido por, está aqui a lei de Ohm, que podemos enunciar
da seguinte forma. O que é que diz essa lei? Para um condutor metálico, a dada temperatura, a resistência é constante, e já demonstramos isso através dos valores da tabela e através do gráfico. Continuando, a lei de Ohm é uma descrição empírica de uma propriedade que muitos condutores têm. Por isso, se chamam de condutores óhmicos ou lineares. Estão nesta categoria os metais. Portanto, os metais são condutores óhmicos ou condutores lineares porque respeitam a lei de Ohm. O que é que diz a lei de Ohm? Que a resistência é constante. Há condutores que não obedecem a essa lei, que designam por não óhmicos. Portanto, os que não respeitam essas propriedades, ou que não têm essas propriedades, nós chamamos de condutores não óhmicos. São exemplos de condutores não óhmicos, os diodos e os triodos, usados em circuitos mais eletrônicos. Nestes, a resistência, portanto, nesses que não são óhmicos, a resistência não é constante. Portanto, já vimos que para os que são condutores óhmicos ou lineares, a resistência é constante, e para os que não são condutores óhmicos, a resistência não é constante. Exemplo de condutores óhmicos, nós temos os metais, e exemplos de condutores não óhmicos, nós temos os diodos e os triodos, conforme se pode concluir na análise dos gráficos que se seguem. Então, vejamos aqui, nesse gráfico aqui, a resistência não é constante. Por que não é constante? Não é uma linha reta. Aqui podem ver aqui, aumenta, depois ligeiro aumento, depois aproxima. Não é uma linha reta, é uma linha curva. A mesma coisa podemos ver em mais um outro exemplo. Aqui também podemos ver, aqui é uma curva, mas no sentido oposto. Aqui decrescente, depois decrescente, ligeiramente próximo desse eixo, depois aumenta ligeiramente, é uma outra curva. Então, aqui temos o triodo, que não obedece à lei de Ohm. E agora vamos ao segundo ponto do sumário, associação de resistências. Então, eu abordei há bocado que vamos falar de associação de resistências em série e em paralelo. Habitualmente, nos circuitos, são utilizados associações de resistência em série, em paralelo e mistas. Podemos ter série, podemos ter paralelo ou podemos ter as duas coisas. O modo como se ligam as resistências depende da aplicação prática. Quer dizer, conforme a necessidade, vamos ter resistências ou em série ou em paralelo, ou vamos ter sistemas mistos que são, portanto, associação de resistências em série e em paralelo. Se tivermos um conjunto de resistências associadas, podemos substituí-los por uma única resistência. Se eu tiver 1, 2, 3 resistências, eu posso tirar essas 3 resistências e colocar uma única resistência. Esta resistência única nós chamamos de resistência equivalente. E agora vamos ver, no primeiro caso, vamos falar de resistências, de associação de resistências em série. Quando é que temos resistências em série? Diz-se que 2 ou mais resistências estão ligadas em série quando os seus terminais estão ligados 2 a 2, de modo a só haver um caminho a ser percorrido pela corrente. Por outras palavras, a intensidade da corrente é a mesma em todas as resistências. Vejamos. Então, nós vamos considerar 3 condutores de resistências R1, R2 e R3 associadas em série e percorridos por uma corrente elétrica de intensidade I. Sejam potenciais elétricos VA, VB, VC e VD nos pontos A, B, C e D, a resistência equivalente, representada pela letra R, há de ser uma resistência tal que a diferença de potencial nos seus terminais é VA menos VD, quando a intensidade da corrente que percorre é
I, representado pela letra I. Estamos a ver aqui, resistência, já tínhamos visto na aula anterior, vai ser diferença de potencial. Portanto, vai ser potencial elétrico no ponto A menos potencial elétrico no ponto D. Então, vamos ver essa figura. Vejam, nós temos aqui os pontos A, B, C e D. Temos as resistências em série, aqui em série, uma a seguir a outra. E reparem que estão na mesma linha do circuito. Isto é, essa corrente aqui, que passa no ponto A, vai ser a mesma corrente que vai passar no ponto B, vai ser a mesma corrente que passa no ponto C e a mesma corrente que passa no ponto D. Eu posso pegar nessas três resistências, substituí-las por uma única resistência chamada de resistência equivalente. Vejam, estas três podem ser substituídas numa única resistência, R, chamada resistência equivalente, que vai ser a soma de R1 mais R2 mais R3. O que é que significa, então? Para determinar a resistência equivalente numa associação em série, basta somar as resistências parciais. 1, 2 e 3, conforme for o número de resistências. Podemos agora também calcular a diferença de potencial. Nós vimos que a diferença de potencial entre ponto A e ponto D pode ser calculada de forma parcial. O que é que podemos fazer? Podemos calcular A e B, depois calcular B e C, depois calcular C e D. O resultado de A menos D, portanto, diferença de potencial entre A e D, pode ser a soma de A menos B mais B menos C mais C menos D. Também podemos escrever e calcular a resistência ou calcular a diferença de potencial, tendo em conta que temos a mesma corrente, a partir dessas fórmulas. R1, resistência 1, está entre os pontos A e B. Então, resistência 1 vai ser a diferença de potencial entre A e B sobre a intensidade da corrente. Aqui temos a resistência 2, vai ser a diferença de potencial entre B e C sobre a intensidade da corrente. E a resistência 3 vai ser a diferença de potencial entre os pontos C e D sobre a intensidade da corrente. E podem verificar aqui que a intensidade da corrente é a mesma em todo o circuito. Portanto, podemos, a partir daqui, concluir que, da fórmula anterior, podemos escrever que a diferença de potencial vai ser R1 vezes I, se for entre o ponto A e B, vai ser R2 vezes I, se for entre os pontos B e C, e vai ser R3 vezes I, intensidade da corrente, se for entre os pontos C e D. Como nós estamos a verificar que aqui pode ser entre cada ponto, parcial entre ponto A e B, aqui entre B e C, aqui entre C e D. Podemos escrever isto de forma geral, entre A e D, entre o primeiro e o último, vai ser o quê? Vai ser a resistência equivalente vezes a intensidade da corrente. E podemos escrever isso, resumindo isto, que a resistência equivalente vezes a intensidade da corrente vai ser igual a resistência 1 vezes a intensidade da corrente, mais resistência 2 vezes a intensidade da corrente, mais resistência 3 vezes a intensidade da corrente. Há quem também possa escrever, alguns livros podem colocar intensidade da corrente, logo podemos colocar em evidência, fica a intensidade da corrente vezes R1 mais R2 mais R3. Também porque a intensidade da corrente é igual para todos. O que é que podemos concluir ainda? Que o que vimos há bocado, que a resistência equivalente numa associação de resistências em série é a soma das resistências parciais. O que está escrito cá em baixo. A resistência equivalente a um conjunto de resistências associadas em série é igual à soma dessas resistências parciais. Falando agora da associação de resistências em paralelo. Já vimos em série, agora vamos ver em paralelo. Duas ou mais resistências estão associadas em paralelos ou em derivação, podemos dizer paralelo ou derivação, quando se ligam umas às outras, de tal modo que, nos seus terminais, fica aplicada a mesma diferença de potencial. Vamos ver aqui? Vejam aqui,
a corrente I que percorre o circuito. Aqui estão paralelos, vejam, R1 é paralelo a R2, é paralelo a R3. Intensidade da corrente, quando chega no ponto A, podem ver que divide em intensidade da corrente 1, intensidade da corrente 2, intensidade da corrente 3. Há 3 caminhos, cada parte de corrente elétrica vai por um caminho. Depois, quando chegam no ponto B, ligam de novo e fazem essa soma inicial da intensidade. Significa que a intensidade aqui vai se dividir em 1, I, 2 e 3, significa I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. É o mesmo I que está cá, que está do outro lado. Então, I1 vai percorrer o primeiro pedaço do circuito, I2 o segundo pedaço do circuito e I3 o terceiro pedaço do circuito. Aqui 1 relacionado com R1, I2 relacionado com R2, resistência 2, e intensidade da corrente I3 relacionado com a resistência 3. Então, podem ver aqui, também nós podemos substituir essas 3 resistências em paralelo numa resistência também única. Neste caso, a fórmula é diferente. Inverso da resistência equivalente, ou 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3. E aqui podem ver, atendendo que a conservação da carga elétrica, a intensidade da corrente no circuito principal é igual à soma das intensidades das correntes nos circuitos derivados. É o que eu mostrei há bocado. E podemos escrever, através da definição de resistência, podemos escrever que R1 vai ser agora o quê? Diferença, aqui temos potencial A menos potencial B sobre corrente 1. Porque lembram que naquele pedaço do circuito derivado, o que é que tínhamos? Tínhamos a corrente I. Para a resistência 2, temos a intensidade da corrente 2. E para a resistência 3, temos a intensidade da corrente 3. O que é que prevalece aqui igual? Atenção, diferença de potenciais. VA menos VB, VA menos VB, VA menos VB. Lembram que antes, só para recordar aqui, lembram que nós tínhamos antes, aqui no circuito, nós temos aqui A e B. Diferença entre esses 2 pontos, potencial em A, potencial em B. É tanto para o pedaço do circuito 1, o pedaço do circuito 2 e o pedaço do circuito 3. Por isso é que nós temos aqui escrito que a diferença de potencial é igual para os 3 casos. E aqui temos as intensidades das correntes I1, I2 e I3 são, portanto, inversamente proporcionais às resistências. Significa que se um aumenta, o outro diminui. Se o outro diminui, o outro aumenta. E aqui temos que podemos determinar a resistência equivalente, sendo o quê? Sendo diferença de potencial entre os pontos A e B sobre a intensidade da corrente. Continuando, podemos determinar a intensidade da corrente 1, podemos determinar a intensidade da corrente 2, podemos determinar a intensidade da corrente 3. Sendo que aqui prevalece o mesmo valor, é a diferença de potencial entre os pontos, o que muda são as resistências. Para a intensidade da corrente 1, temos resistência 1, para a intensidade da corrente 2, temos resistência 2, e para a intensidade da corrente 3, temos resistência 3. Então, nós podemos escrever que, vejam que a diferença de potencial sobre resistência equivalente vai ser igual a diferença de potencial sobre, vai ser a soma, portanto, de quê? Da diferença de potencial sobre cada uma das resistências. Aqui para a resistência 1, para a resistência 2 e para a resistência 3, que é a mesma coisa que escrevemos há bocado. 1 sobre resistência equivalente vai ser 1 sobre R1, resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3. Se várias resistências estiverem ligadas em paralelo, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas. É o que temos deste lado. E em jeito de conclusão, nós podemos verificar que, na associação de resistências em série, a resistência equivalente é igual à soma da resistência 1 mais resistência 2
mais resistência 3, mais resistência N. E para o caso de associação de resistências em paralelo, podemos ter, é o inverso, quer dizer que 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3, mais 1 sobre resistência N. E agora proponho o seguinte exercício para exercitarem. Temos, considere a associação de resistência em série representada na figura. Temos aqui a figura. A intensidade da corrente que as percorre é 0,200 amperes. 1.1. Calcule a resistência equivalente a esta associação em série. Podem verificar que é uma associação em série. 1.2. Qual é a diferença de potencial nos terminais de cada uma das resistências? 1.3. Qual é a diferença de potencial entre os pontos A e D? Dou-vos alguns minutinhos para fazerem o exercício. Voltamos em breve. agora, juntos, vamos conferir os resultados. Nós temos 1.1, calcule a resistência equivalente desta associação. Associação em série. A resistência equivalente vai ser o quê? Vamos lá. Resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3. Então, a resistência equivalente vai ser resistência 1, 100. Resistência 2, 200. Resistência 3, temos 300. 100 mais 200 mais 300 dá 600. Então, temos que a resistência é 600 ohm.
Aqui, agora, já temos o resultado da pergunta 1.1. Confiram o vosso resultado. Encontraram o mesmo valor? Ok. Então vamos prosseguir. Temos 1.2. Qual é a diferença de potencial nos terminais de cada resistência? Entre o terminal A e B, resistência 100. Entre o terminal B e C, resistência 200. Entre o terminal C e D, resistência 300. Vimos há bocado, durante a explicação teórica, que para calcular a diferença de potencial entre os pontos, nós temos entre A e B, vai ser a resistência 1 vezes a intensidade da corrente. Então vamos substituir os valores, ficamos com VA menos VB, vai ser igual. O valor da resistência é 100. Então fica 100 vezes, aqui o que é que temos? Temos intensidade 0,200. Então isto dá igual a 20 volt. Aqui temos, para B e C, temos resistência 200. Então temos VB menos VC vai ser igual a quê? 200 vezes intensidade da corrente 0,200, que dá 40 volts. E aqui, o que é que temos? Temos VB menos VC, temos VD menos VC, que vai ser igual a quê? Vai ser igual a R3, que é 300 vezes 0,200, que é igual a 60 volt. Então, aqui entre os pontos C e D, podemos verificar que o resultado vai ser 300 vezes 0,200, que dá 60 volt. Agora vamos para 1.3. Qual é a diferença de potencial entre os pontos A e D? Então vamos aqui, temos a diferença de potencial entre os pontos A e D, é como se aqui eu colocasse a resistência equivalente. Então vou ter diferença de potencial entre A e D, vai ser a resistência equivalente vezes a intensidade da corrente. Então vamos ficar com VA menos VD, vai ser igual a quê? Resistência equivalente, que é 600 vezes 0,200, que dá resultado de 120 volts. Certo? Conseguiram o resultado? Certo. Agora, reparem numa coisa aqui. Temos aqui VA menos VB, VB menos VC. Aqui seria VC menos VD. E não o contrário. Corrijam, por favor, no vosso apontamento. Certo? E para o trabalho de casa, proponho o seguinte exercício. Ligaram-se em paralelo dois condutores de resistência 6 ohm e 3 ohm, como mostra a figura. Podem ver aqui. E nós temos, analise as seguintes afirmações, corrigindo as que forem falsas. Significa, devem fazer cálculos para verificar essas informações se são verdadeiras ou falsas, depois justificar as falsas com valores verdadeiros. A diferença de potencial na resistência de 6 ohm é de 5,4 volt, no de 3,0 ohm é de 2,7 volt. As correntes que percorrem as intensidades de resistência 1 e de resistência 2 têm intensidades iguais, respectivamente, para a resistência 1 o valor é 0,30 ampere e para a resistência 2 é 0,6 ampere. E a afirmação C, a resistência equivalente é de 2,0 ohm. Se tiver alguma dificuldade na resolução das questões, contactem o vosso professor de Física.
Na aula de hoje, nós vimos a lei de Ohm, nós vimos os condutores óhmicos ou lineares e condutores não óhmicos, nós vimos a associação de resistências em série e vimos a associação de resistências em paralelo. E assim chegamos ao final de mais uma aula de Física no programa Aprender e Estudar em Casa. Sigam as orientações da Direção Nacional de Saúde. Contamos convosco.